todos, sejam bem-vindos ao meu canal de Booktube, as minhas leituras, e hoje vou falar-vos da minha mais recente leitura, o livro Máquinas como Eu, de Ian McEwan. Este é um livro que foi lançado há muito pouco tempo pela Gradiva e que eu gostei bastante de ler e passo a explicar o porquê. Primeiro que tudo, a capa não é uma capa muito bonita, nem muito atraente, mas é a capa original, o que já é uma coisa boa, porque é a capa escolhida pelo autor, com o Adão na capa. Esta máquina, este robô, chama-se Adão. Este é um livro que, a nível de tempo onde se passa, é um livro um bocadinho estranho. Podemos dizer que podemos estranhar um bocadinho logo do início, quando nos apercebemos como é que, em que altura é que este livro se passa. Este livro é um livro futurista, mas passa-se nos anos 80, em 1980 e poucos. O autor faz uma coisa engraçada, que é ressuscitar um cientista que morreu e que toda a gente deve conhecer, que é o Alan Turing, que foi um matemático que trabalhou com a inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial e que conseguiu descodificar as mensagens dos alemães e assim, por causa do trabalho dele, conseguiu que muitos soldados não morressem durante a Segunda Guerra Mundial, e também foi o primeiro a trabalhar para a ciência da computarização. Digamos que ele foi o pai dos computadores como os utilizamos hoje, e foi bastante importante para a ciência. No entanto, em 1952 teve um processo criminal por atos homossexuais, que ele era homossexual, e concordou para não ser preso em lhe serem administrados hormonas femininos e serem-lhe feita uma castração química. No entanto, ele suicidou-se em 1953, umas semanas antes de fazer 42 anos. Uma das coisas que eu acho ridículas, mas pronto, em 2009 houve um abaixo-assinado no Reino Unido para que fosse feito um pedido de desculpas público, e esse pedido aconteceu pelo primeiro-ministro britânico, e em 2013 também o Alan Turing recebeu um perdão real pela rainha Elizabeth II, um perdão da sua condenação pela sua homossexualidade, que é completamente estúpido. Eles não deviam ter condenado logo do princípio, mas a homossexualidade era o crime nessa altura, nos anos 50, no Reino Unido. Mas neste livro o autor, e sabe-se lá porquê, porque quis assim, fez com que Alan Turing não tivesse morrido e tenha continuado a trabalhar em vários projetos de ciência, e um deles originou a fabricação de robôs muito bem feitos, com uma inteligência artificial muito inovadora, e os primeiros que foram feitos, que se chamavam, havia tanto robôs homens como mulheres, eram os Adãos e as Evas, e o nosso personagem principal, o Charlie, recebe uma herança de um familiar e gasta a herança toda a comprar um Adão. Ele de início vive, ele tem uma casa de 2 andares e ele aluga a parte superior a uma rapariga que se chama Miranda. Ele tem à volta de 30 anos, ela tem menos de 10 anos, 20 e poucos anos.
Ela estuda, ele não trabalha, não tem um trabalho regular, ele joga na bolsa e com isso vai tendo algum dinheiro para se manter. Entretanto, ele decide que ao ligar o Adão, ele está apaixonado pela Miranda e decide que as características psicológicas dele, que terão de ser feitas manualmente num computador, ele faz metade e deixa metade para a Miranda fazer, de modo a que tenham uma personalidade que seja metade à vontade dele e metade à vontade da rapariga. E assim fica criado o Adão, que nós vamos conhecer bem e que vai surpreender os dois personagens e a nós também, porque vão acontecer algumas coisas que serão engraçadas e eu de início só pensava que isto não vai correr bem, não pode correr bem. E pronto, algumas coisas que eu pensei vão acontecer e outras mais surpreendentes ainda também acontecem. É uma história muito intrigante que nos agarra logo desde o início do livro e que nos vai surpreendendo sempre à medida que a história vai avançando. Esta é uma história muito bem escrita, o Ian McEwan escreve muito bem, não é só, não se senta ao computador e escreve uma história, ele, para além disso, tem uma escrita muito bonita e uma escrita cuidada, uma escrita que eu gostei bastante de ler e de acompanhar a maneira como estava escrita esta história. Acabam depois também por haver mais algumas personagens e uma das personagens é o Alan Turing, porque ele é um dos mentores do projeto que fez e que originou os Adãos. E pronto, se quiserem saber mais e o que é que acontece, terão que ler o livro, porque é um livro muito bom, como eu já vos disse. Eu dei 5 estrelas a este livro. É uma história muito surpreendente e uma história que nós vamos acompanhando e queremos sempre saber mais. Está, como eu disse, muito bem escrito. As personagens são personagens muito ricas. Quem nos conta a história é o Charlie, mas todos os assuntos que têm a ver com a Miranda, coisas que ela faz também que nos surpreendem a nós e surpreendem também ao Charlie. Depois outras personagens como o pai da Miranda também, ficamos a saber um bocadinho. A Miranda vê-se envolvida num processo de tribunal e num crime, e depois também entra uma criança na história também, uma criança que aparece e que, bem, se quiserem saber mais é mesmo lerem um livro. A história está muito interessante, vão ver que não se vão arrepender, que é uma boa leitura de um autor conceituado, um autor muito, muito bom. Espero que gostem, digam-me se já leram alguma coisa do Ian McEwan. Eu não li, é o primeiro livro que leio dele. Já vi várias histórias dele adaptadas ao cinema, mas a nível de livro nunca tinha lido nada dele e fiquei muito, muito satisfeito com esta leitura. Digam-me como é com vocês e se ficaram intrigados com este livro. Espero que sim. Boas leituras a todos, até à próxima.